Caríssimos irmãos presentes aqui no Santuário da Vida e todos os irmãos que nos acompanham pelos mais diversos meios de transmissão, esta Santa Missa. A Igreja retoma a sua caminhada pelo tempo comum, quando os paramentos dos sacerdotes são verdes e nos voltamos para a vida pública de Jesus. A sua pregação, os seus ensinamentos, seus gestos e atitudes salvíficos, curas, exorcismos e até ressurreição dos mortos. Porém, acima de tudo, não podemos nos esquecer que Jesus está caminhando para Jerusalém, o lugar do sacrifício. Eis a missa dominical, a Páscoa semanal, o sacrifício do Senhor, tão importante para todos nós. Então louvemos a Deus por este mistério, louvemos a Deus por este santo dia para todos nós. Na primeira leitura da profecia de Oséias, o profeta usa de ironia para chamar a atenção de Israel, que em tempos de dificuldades faz alianças políticas com povos pagãos. E embora Javé continue a ser o Deus de Israel, o povo, a partir de suas lideranças, davam-se ao direito, nestas alianças políticas, de cultuar a outros deuses. Assim, a idolatria é pecado gravíssimo, ofende gravemente a Deus. Então, Oséias diz que Deus se levantará, e isso é tão certo como todo sol se levanta todos os dias de manhã. E quanto ao amor de Israel pelo Senhor, como é? Tão breve e tão passageiro como a névoa e o orvalho da manhã, que logo aos primeiros raios do sol se dissipa? Ou aquele amor perseverante, incondicional, que não volta atrás na graça recebida? Assim, amados, devemos compreender que o Senhor fez aliança conosco. E de verdade, na nossa vocação, o ministério ordenado, o santo matrimônio, não podemos voltar atrás na graça recebida. Acima de tudo, em tempos de dificuldades, devemos perseverar nos nossos compromissos com Deus, cumprindo com os deveres do nosso estado de vida. Pois buscar fora da palavra de Deus, buscar fora da igreja e dos sacramentos a solução dos nossos problemas é fazer aliança com os inimigos de Deus. Personalidades, ideias e até pessoas que se opõem à nossa amizade com Deus. Atenção, o amor a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Então devemos perseverar na graça que recebemos, e persevera quem permanece fiel e obediente até o fim. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, o santo apóstolo, por volta do ano de 47, encontra grande dificuldade na comunidade, porque há conflito entre os cristãos vindos do paganismo e os cristãos vindos do judaísmo. E qual é a dificuldade? Os cristãos vindos do judaísmo são muito apegados à lei mosaica, a ponto de esquecerem-se até da lei de Deus. Quanto ao ensinamento de Paulo para os cristãos de ontem e de hoje, o que verdadeiramente nos salva é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Cristo obedeceu à lei de Deus em tudo. Na cruz, ele cumpriu com todos os mandamentos do Senhor. Assim, quem crê em Cristo deve viver segundo esta fé. Deve ordenar sua vida a partir da fé em Cristo, da fé em Deus. Portanto, a fé em Cristo é muito exigente, diga-se de passagem. Não nos permite apegos excessivos ao que passa, mesmo quando se trata da própria religiosidade. Obediência aos mandamentos da igreja,
observância constante da doutrina da igreja que nos ensina como seguir nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho nós temos um episódio muito bonito, que é a conversão de São Mateus. Jesus acabou de curar aquele homem paralítico que não podia entrar pela porta onde estavam todos com Jesus, e então conseguiram colocá-lo à frente de Jesus, passando pelo teto. Imaginem a alegria das pessoas vendo que Jesus perdoa pecados e que, enquanto parece muito difícil a reconciliação entre humano e divino, porque duvidam que ele pudesse perdoar pecados, Jesus então, com apenas uma palavra, faz com que o paralítico volte a andar. As pessoas estavam felizes, eufóricas, e eram muitos os sentimentos que levavam aquelas pessoas a seguir Jesus. E naquele alvoroço todo, Jesus enxerga lá na coletoria de impostos Mateus. Todos sabem o quanto o cobrador de impostos era odiado naquele tempo, porque não só servia ao Império Romano e fazia uso da moeda que tinha a imagem de César, mas explorava e enriquecia a custas dos pobres. Então era um pecador público. Enquanto todos viam um pecador público, Jesus vê um escolhido seu. Jesus vê um eleito seu. E o chamou: segue-me. Segue-me tem um significado muito profundo, porque é no seguimento que o discípulo se forma. É no seguimento que o discípulo convive com Jesus e, escutando os seus ensinamentos, observando os seus gestos, verdadeiramente contemplando a ação de Deus em sua infinita misericórdia, o discípulo vai se moldando à pessoa de Jesus. Pois bem, algum dia, onde quer que estivéssemos, o Senhor nos encontrou no meio das mais diversas multidões que podíamos estar neste mundo e nos chamou. É importante dar atenção ao seguimento de Cristo, vida de oração, leitura orante da palavra de Deus, vida de comunidade, missa dominical e, com a graça de Deus, se for possível, missa diária, vida fraterna, vida de família e testemunho concreto de nosso Senhor para nosso mundo. Isso é importante, é no seguimento que nos formamos dia a dia, passo a passo. Jesus faz refeição com Mateus. A refeição é muito significativa, é uma ocasião de comunhão e de intimidade. Desde o batismo, o Senhor vive em nós. É preciso cultivar a amizade com Cristo, porque o que experimentamos com Cristo hoje, a graça e a salvação que nos foi dada, será pleno e definitivo lá no céu, no banquete da vida eterna. Quanto aos perseguidores de Jesus, incomodam-se porque ele faz refeição com os pecadores. Olhem, a justiça de Deus consiste em nos acolher e nos perdoar de nossos pecados. Em contrapartida, em resposta a tanto amor e a justiça divina, justo, o homem justo, é aquele que reconhece a santidade de Cristo, arrepende-se de seus pecados e põe-se no caminho com ele. Imploremos ao Senhor o dom da humildade para o reconhecimento diário da graça que recebemos e do quanto devemos nos esforçar para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.